festa de Santo Antônio, tem barbalha de primeira, a cidade toda corre pra ver o pau da bandeira. Dia do Santo Casamenteiro, vamos falar de Santo Antônio. Anderson Costa. Exatamente, Joseval, bom dia a você, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Hoje, 13 de junho, dia de Santo Antônio, um dos santos mais populares da Igreja Católica, que tem aí a fama de santo casamenteiro. Apesar da chuva aqui no bairro do Pari, muita gente já passou por aqui nesta terça-feira para fazer o pedido ou o agradecimento. A devota Fátima Espadoto explica que Santo Antônio já ajudou os avós e os pais dela a se casarem. Vamos ouvir. Fui batizada aqui, minha mãe se casou aqui, já é tradição da família. Quer dizer, a fama de santo casamenteiro, então, é forte. É forte, é né? forte. É forte. Desde os meus avós se casaram aqui. Ah, que legal. Só eu não casei ainda, mas quem sabe. Veio pedir também o marido. Ah, sim, né? A gente não deixa de acreditar. Além dessa fama de santo casamenteiro, outro item que atrai muita gente aqui à Igreja de Santo Antônio do Pari são os pãezinhos de Santo Antônio, que muita gente, inclusive, coloca no arroz para trazer fartura. Aqui ao meu lado, o Frei Germano Gesser, que é o pároco aqui da paróquia de Santo Antônio do Pari, vai falar um pouco mais sobre esse pãozinho. Frei, bom dia para o senhor. Onde surgiu essa tradição do pãozinho de Santo Antônio? Bom dia a você, Rádio Ouvinte. O pão de Santo Antônio surgiu devido a uma senhora, né? Tinha uma necessidade, recorreu ao santo, foi atendida e diante dessa, digamos, necessidade atendida, ela prometeu doar todo mês uma quantidade razoável de pão para serem distribuídos aos pobres, porque os pobres sempre fizeram parte da vida, né, desde o tempo de Jesus, da igreja, de modo especial dos santos, e muito mais em Santo Antônio, que se dedicou muito ao cuidado dos pobres, assim como São Francisco, e por isso é comum você ver uma imagem, uma pintura dele, sempre pobres em volta, e ele dando pães. Por isso, né, o pão de Santo Antônio, o pão dos pobres. Agora, em relação ao bolo também, muita gente vem aqui buscar o bolo de Santo Antônio. A tradição do bolo já é diferente, né? Sim, o bolo é uma coisa posterior. O bolo, dia 12, é o dia dos namorados. Então as pessoas costumam dar um prato de bolo ou um bolo inteiro para a namorada, ou, enfim. E como dia 13 é o dia de Santo Antônio, é muito próximo, dia 12 e dia 13, então isso casou muito bem o bolo de Santo Antônio e também o pão de Santo Antônio. O bolo mais por causa dos namorados, né? Legal, nós agradecemos as palavras do Frei Germano Gesser, que é o pároco aqui da paróquia de Santo Antônio do Pari, aqui na região do Pari. Vale lembrar que hoje teremos 10 missas aqui, estamos na terceira missa do dia hoje aqui, a próxima missa às 10h30 da manhã e às 7h30 da noite teremos a missa solene com a procissão. Então fica o recado, quem ontem não ganhou presente do Dia dos Namorados e quer começar um projeto para ganhar um presente em 2018, pode começar hoje aqui na paróquia de Santo Antônio do Pari, Thiago. E aí, eu queria só lembrar do Luiz Gonzaga, que foi citado muito bem pelo Reginaldo aí, com o pano de fundo, que ele inventou o gênero musical, viu? É um gênio, inventou o baião, e foi corado rei do baião na Rádio Record quando era na Avenida São João, no final dos anos 40, aqui em São Paulo, né? Porque a relação de Luiz Gonzaga com São Paulo foi muito forte e tal, no momento da grande imigração nordestina para São Paulo, não é acidental, e ele se transforma numa figura nacional, tal. Nesse momento o seu letrista era Humberto Teixeira, depois é o Zé Dantas, tal. Inventou um gênero musical. Esse sujeito é um gênio, quer dizer, não é qualquer um, é incrível, é um país que tem... E essa composição, né, que do trio também é uma invenção do grande Luiz Gonzaga, né? Professor, e aproveita, faz o merchandising para segunda-feira. Já fiz, segunda-feira na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, às 19 horas, vou chegar um pouco antes, às 6h30, estou lançando meu livro chamado Quando Eu Vim-me Embora, História da Migração Nordestina para São Paulo. E eu cito até o Luiz Gonzaga. Tudo a ver, né, professor? Porque tem um belo trabalho de uma pesquisadora francesa sobre ele, uma bela biografia do Luiz Gonzaga, é uma grande figura e é interessante ver como é que o baião se desenvolveu em São Paulo, né?
e o forró, né? Ali nos anos 50, 60. Eu passo pelo tema e tal, mas a questão central é contar a história dessa grande saga. Foi o maior deslocamento populacional da história do Ocidente entre 1945 e 1970, foi no Brasil, em um ato individual, não é uma ação do Estado. Então, próximo dia 19, segunda-feira, ele vê a cultura do Conjunto Nacional.